Número 15. Tabus laosianos que você deve conhecer. Vida no Laos. No Laos, a vida diária é guiada por regras não ditas que os estrangeiros muitas vezes não percebem de início, mas quebrá-las pode mudar instantaneamente a forma como locais veem você. Entender esses tabus não é apenas uma questão de boas maneiras, é uma questão de respeito em uma sociedade profundamente moldada pelo budismo, pela tradição e pela harmonia comunitária. Um dos tabus mais importantes no Laos desenvolve a cabeça e os pés. A cabeça é considerada a parte mais sagrada do corpo, acreditando-se que abriga o espírito. Tocar a cabeça de alguém, mesmo de uma criança, é visto como altamente desrespeitoso. Ao mesmo tempo, os pés são vistos como a parte mais baixa e suja do corpo. Apontar os pés para pessoas, objetos religiosos ou estátuas de Buda é considerado extremamente rude. Sentar-se com os pés esticados em direção a um santuário ou a outra pessoa pode ofender silenciosamente sem que você perceba. Os sapatos têm um forte significado cultural no Laos. Entrar em uma casa, templo ou até mesmo em algumas pequenas lojas usando sapatos é um erro social sério. Tirar o calçado é um sinal de humildade e limpeza. Nos templos, vestir-se de forma modesta é igualmente importante. Ombros expostos, shorts curtos ou roupas apertadas podem parecer normais para turistas, mas no Laos isso pode ser visto como desrespeito a espaços sagrados e crenças centenárias. O comportamento público no Laos é calmo e contido. Levantar a voz, demonstrar raiva ou criar confronto em público é fortemente desaprovado. A sociedade laosiana valoriza o controle emocional e a harmonia social. Perder a paciência não faz você parecer forte, faz você perder respeito. Os locais admiram paciência, sorrisos discretos e conversas educadas, mesmo em situações difíceis. Demonstrações públicas de afeto são outro limite cultural. Embora dar as mãos possa ser aceitável em alguns lugares, beijar ou abraçar em público, especialmente em áreas rurais, é considerado inadequado. O Laos continua sendo uma sociedade conservadora e emoções privadas devem permanecer privadas. O respeito aos monges é uma parte central da vida diária. Os monges são altamente reverenciados e tocá-los é um tabu, especialmente para mulheres. As mulheres nunca devem entregar objetos diretamente ao monge, nem sentar-se ao lado deles. Ao passar por monges na rua ou ao oferecer esmolas pela manhã, as pessoas abaixam levemente a cabeça como sinal de respeito. Ignorar essa tradição pode ser visto como profundamente desrespeitoso. Dinheiro e status também são assuntos sensíveis. Ostentar riqueza, reclamar em voz alta sobre preços ou barganhar de forma agressiva pode causar desconforto. A vida no Laos segue um ritmo mais lento e a paciência é muito mais valorizada do que a urgência. Esse ritmo relaxado, frequentemente chamado de tempo laosiano, significa que os horários são flexíveis e apressar as pessoas é considerado indelicado. Outro tabu menos conhecido envolve imagens de Buda. Usar imagem de Buda como decoração, tatuagens ou acessório de moda pode ser comum em outros lugares, mas no Laos essas imagens são sagradas. O uso desrespeitoso, mesmo sem intenção, pode causar ofensa grave, em alguns casos, problemas legais. A vida no Laos é tranquila, humilde e profundamente espiritual. As pessoas valorizam a comunidade acima da individualidade e a tradição acima das tendências. Visitantes que dedicam tempo para observar esses tabus frequentemente acham os laosianos incrivelmente calorosos, generosos e acolhedores. Mas ignorá-los pode criar instantaneamente muros invisíveis em uma das sociedades mais gentis e misteriosas da Ásia. Número 10. Mulheres laosianas, as realidades do casamento e curiosidades surpreendentes do Laos. No Laos, o casamento não é apenas uma decisão pessoal entre duas pessoas. Ele está profundamente ligado à família, à tradição e às expectativas sociais que existem há séculos. Para muitas mulheres laosianas, o caminho até o casamento pode ser surpreendentemente complexo, especialmente quando visto de fora. Em áreas rurais, a aprovação da família costuma ser mais importante do que o amor romântico. Os pais tradicionalmente desempenham um papel importante na escolha ou aprovação de um parceiro, e o casamento é visto como uma união entre duas famílias, e não apenas entre dois indivíduos. Isso pode colocar uma grande pressão sobre as mulheres para se casarem na idade que a sociedade considera certa,
mesmo que objetivos pessoais como educação ou carreira ainda não tenham sido concluídos. Uma grande dificuldade é a responsabilidade econômica. Em muitas comunidades laosianas, espera-se que as mulheres contribuam significativamente tanto para sua própria família quanto para a família do marido após o casamento. O trabalho diário na agricultura, as tarefas domésticas, o cuidado com os idosos e a criação dos filhos frequentemente recaem quase totalmente sobre os ombros das mulheres. Em regiões mais pobres, essa carga de trabalho pode ser fisicamente exaustiva e emocionalmente desgastante. Outro desafio vem da migração e do desequilíbrio populacional. Muitos homens laosianos deixam as aldeias rurais para trabalhar na Tailândia ou em cidades maiores, às vezes por anos. Isso criou comunidades onde as mulheres superam amplamente os homens em número, tornando o casamento mais difícil e adiando a vida familiar para muitas. Algumas mulheres ficam esperando indefinidamente, enquanto outras assumem total responsabilidade pelos lares sem a presença de um marido. Existe também a tradição do dote, conhecido localmente como sinsod. Embora tenha o objetivo de ser um sinal de respeito à família da noiva, às vezes pode se tornar um peso financeiro. As famílias podem esperar gado, ouro ou dinheiro, o que pode desencorajar o casamento ou adiá-lo por anos até que a família do noivo consiga pagar. Apesar desses desafios, as mulheres laosianas são amplamente respeitadas por sua resiliência, paciência e força. Muitas administram negócios, fazendas e lares simultaneamente, sustentando silenciosamente as comunidades. Em áreas urbanas como Vientiane e Luang Prabang, atitudes modernas estão mudando lentamente. Mais mulheres estão escolhendo estudar primeiro, casar mais tarde ou redefinir o que o casamento significa para elas. Agora, uma curiosidade surpreendente do Laos. O país é um dos poucos no mundo onde a tecelagem tradicional ainda é transmitida quase exclusivamente de mãe para filha. Para muitas mulheres, a tecelagem não é apenas arte cultural, mas uma fonte de renda, independência e orgulho, influenciando até as perspectivas de casamento em comunidades tradicionais. Por trás dos sorrisos calmos e das maneiras gentis frequentemente associadas ao Laos, existe uma realidade de mulheres fortes navegando entre tradição, dificuldades econômicas e mudanças sociais, tornando a sociedade laosiana muito mais complexa e misteriosa do que parece à primeira vista. Número 5. O povo laosiano tenaz, vida noturna no Laos. A verdadeira espinha dorsal do Laos não são seus templos ou selvas, são as pessoas. Os laosianos são conhecidos em todo o Sudeste Asiático por sua força silenciosa, paciência e resiliência. Este é um país que suportou décadas de guerra, isolamento e dificuldades econômicas, e ainda assim seu povo permanece calmo, acolhedor e profundamente enraizado. Existe um ditado no Laos, Bo Pen Nian, que significa não se preocupe, está tudo bem. Mas isso não é preguiça, é resistência emocional. Os laosianos aprenderam a suportar sem perder a gentileza. Nas aldeias rurais, a vida ainda segue ritmos antigos. As famílias acordam antes do nascer do sol, trabalham a terra juntas e dependem fortemente dos laços comunitários. Se uma casa passa por dificuldades, os vizinhos ajudam sem precisar ser chamados. Essa mentalidade coletiva permitiu que a sociedade laosiana sobrevivesse a enchentes, pobreza e mudanças políticas com notável estabilidade. Mesmo hoje, muitos laosianos vivem com muito pouco, mas a hospitalidade é inegociável. Os convidados recebem comida, uísque de arroz e um lugar para sentar. Não importa quão modesta seja a casa. Essa resistência também se reflete na vida urbana moderna. Em lugares como Vientiane, Luang Prabang e Savanachit, jovens laosianos equilibram tradição com ambição silenciosa. Muitos trabalham em vários empregos, estudam até tarde da noite e sustentam famílias extensas, tudo isso mantendo uma aparência externa relaxada. Sorrisos são comuns, reclamações são raras e o autocontrole emocional é visto como força. Agora contraste essa imagem calma do dia com o Laos depois de escurecer, e é aqui que conhecimento comum entra em colapso completo. Muitas pessoas assumem que o Laos não tem vida noturna. Essa suposição está completamente errada. Embora a vida noturna aqui não seja extravagante como em Bangkok, nem caótica como em Pattaya, ela é surpreendentemente vibrante, social e profundamente cultural. Em Vientiane, os mercados noturnos transformam ruas inteiras em corredores iluminados de barracas de comida, música e conversa.
Os moradores se reúnem não para festejar intensamente, mas para se conectar, comendo carne grelhada, bebendo beerlao e conversando por horas. A beerlao merece uma menção especial. Não é apenas uma bebida, é um símbolo nacional. Produzida localmente e amplamente considerada uma das melhores cervejas da Ásia, é acessível, forte e profundamente integrada à vida social. Compartilhar beerlao é como amizades são construídas, negócios começam e longas noites se desenrolam lentamente. Em Luang Prabang, a vida noturna parece quase secreta. Toque de recolher rigorosos oficialmente fecham os bares cedo, mas viajantes experientes sabem que a verdadeira cena começa discretamente atrás de portas fechadas. Bares escondidos, lojas à beira do rio e locais discretos de madrugada ganham vida após a meia-noite. A energia é discreta, mas íntima, atraindo mochileiros, expatriados, artistas locais em igual medida. A música tradicional laosiana frequentemente se mistura à vida noturna moderna. Você pode ouvir antigas melodias da flauta caem misturadas com batidas eletrônicas, ou ver apresentações de dança tradicional laosiana acontecendo a poucos passos de bares de coquetéis. Essa fusão do antigo com o novo é exclusivamente laosiana, uma vida noturna que respeita a herança em vez de substituí-la. Talvez o mais surpreendente seja o quão segura e relaxada a vida noturna parece. A violência é rara, a agressividade é socialmente inaceitável e o caos da embriaguez é mal visto. As pessoas bebem devagar, conversam profundamente e encerram as noites de forma tranquila. Para muitos visitantes, essa intensidade calma parece mais poderosa do que clubes barulhentos e o caos neon em outros lugares da Ásia. No Laos, a resiliência do povo molda a noite tanto quanto o dia. Fortes, pacientes inquebráveis, mas calorosos, curiosos silenciosamente vivos. Este não é um país que grita para ser notado. Ele espera. E quando você finalmente olha de perto, ele derruba completamente tudo que você achava que sabia. Número 1. Mercados que vendem produtos proibidos. Curiosidades do Laos. No Laos, os mercados são mais do que lugares para comprar comida. Eles são museus vivos de tradição, sobrevivência e controvérsia. Em algumas regiões rurais de fronteira, especialmente perto de áreas florestais, mercados locais historicamente venderam itens que estrangeiros consideram chocantes ou até ilegais segundo a lei internacional. Esses mercados alimentaram a reputação do Laos como um dos países mais misteriosos da Ásia. Por gerações, muitos laosianos dependeram da floresta para sobreviver. Ervas silvestres, raízes, insetos, répteis e carnes incomuns faziam parte da vida cotidiana. Não era um luxo nem tabu. O que parece proibido para o mundo moderno já foi simplesmente comida, remédio ou comércio. Essa profunda conexão com a natureza ainda molda a cultura dos mercados hoje. No entanto, o Laos também está localizado ao longo de importantes rotas de contrabando no Sudeste Asiático, especialmente perto das fronteiras com a China, Vietnã e Tailândia. Por causa disso, alguns mercados ganharam atenção global por vender partes de animais ameaçados, remédios tradicionais ou produtos raros de origem animal. Esses itens agora são proibidos pela lei laosiana e por acordos internacionais, mas a reputação permanece, mesmo com a fiscalização se tornando muito mais rigorosa nos últimos anos. O Laos moderno está mudando ativamente. As autoridades fecharam muitas barracas ilegais, aumentaram as patrulhas e lançaram campanhas educativas para proteger a vida selvagem. O que muitos viajantes não percebem é que a maioria dos mercados urbanos hoje vende produtos totalmente legais. Produtos frescos, arroz glutinoso, peixe fermentado, facas artesanais, cestos trançados e plantas medicinais transmitidas pelo conhecimento familiar. As curiosidades do Laos adicionam ainda mais mistério. O Laos é o único país sem litoral do Sudeste Asiático, mas seus mercados estão cheios de peixe graças ao rio Mekong, uma das linhas vitais mais importantes da Ásia. O arroz glutinoso não é apenas comida, é um símbolo de identidade, consumido diariamente e vendido em todos os lugares em cestos de bambu. Insetos como grilos e besouros são lanches comuns, ricos em proteína e considerados normais, não chocantes, pelos locais. Outro fato surpreendente: muitos vendedores de mercado não usam etiquetas de preço. A barganha é educada, silenciosa e sutil, diferente dos mercados mais barulhentos dos países vizinhos. Sorrir,
Ter paciência e demonstrar respeito importam mais do que dinheiro. Estrangeiros que apressam ou apontam de forma agressiva são imediatamente reconhecidos como forasteiros. Esses mercados refletem o próprio Laos, incompreendido, cauteloso, profundamente tradicional e lentamente se adaptando ao mundo moderno que observa de perto. O que choca o mundo muitas vezes não é a ilegalidade, mas o choque entre uma cultura antiga de sobrevivência e regras globais modernas. No Laos, o mercado é onde essa tensão se torna mais visível.